Olá, pessoal! Eu me chamo Tainá, sou aluna de Engenharia de Computação do ITA e estou aqui para ministrar a segunda parte da primeira aula do nosso incrível curso de Introdução à Programação. Na aula passada, nós vimos os conceitos fundamentais de programação. Nesta aula, os nossos objetivos são apresentar os ambientes de desenvolvimento que serão utilizados ao longo do curso, mostrar como utilizar o comando de impressão na tela e desenvolver os primeiros programas do nosso curso. Estão preparados? Então vamos lá? Pois bem, na nossa última aula nós comentamos sobre algoritmos e linguagens de programação. E eu queria ressaltar nesta aula que o produto da tradução de um algoritmo para uma linguagem de programação é um arquivo popularmente conhecido como programa de computador ou código-fonte. Eu também queria comentar que, mesmo que o código-fonte não seja escrito numa linguagem tão natural quanto um idioma, em geral o programador consegue compreender tudo o que está escrito nele. Todavia, quando a gente executa o código-fonte, quando a gente roda o programa no nosso computador, ele acaba sofrendo mais uma etapa de tradução, feita por um interpretador ou por um compilador, na qual este código-fonte é transcrito para código de máquina, o qual é incompreensível para os seres humanos, mas essencial para os computadores executarem suas tarefas. Vale ressaltar que você não precisa se preocupar com esse processo de tradução para código de máquina. Os computadores possuem interpretadores ou compiladores que fazem esse trabalho pela gente. Eu só acho interessante comentar isso porque, apesar da gente se esforçar para escrever o código em uma linguagem que o computador consiga compreender, ele ainda não entende o que está escrito no nosso código-fonte. E a gente depende do trabalho dos interpretadores ou dos compiladores para efetivamente executar os programas nas nossas máquinas. Seguindo adiante, é importante que vocês saibam que do código-fonte, as tarefas a serem executadas pelo computador são descritas por meio de comandos ou instruções. E há três principais categorias de comandos: os sequenciais, ou seja, que são executados um após o outro; os condicionais, que só são executados caso uma condição seja satisfeita; e os comandos de repetição, que são executados repetidas vezes. Ao longo desses comandos ou instruções, pode ser que seja necessário guardar um valor ou informação para utilizá-lo posteriormente, em outra operação ou comando. Nesses casos, esse valor ou informação pode ser armazenado em uma estrutura de dados conhecida como variável. As variáveis podem ser de diversos tipos. Pode ser do tipo int, no caso dos números inteiros, do tipo float, no caso dos números reais, do tipo char, no caso dos caracteres, e do tipo string, no caso de cadeias de caracteres. Aqui eu coloquei um exemplo bem simples de um programa em Python que possui três variáveis. Para você criar uma variável em Python, basta dar um nome para ela e inicializá-la com algum tipo de valor. Por exemplo, aqui eu criei a variável preço pizza, que guarda o valor da pizza na nossa pizzaria, por exemplo. Note que este valor aqui é um número contínuo, é um número real, então esta variável é do tipo float. Já que nós temos uma outra variável, que se chama número pizzas, que indica a quantidade de pizzas que o nosso cliente pediu. Neste caso, esse é um número inteiro, então a gente diz que essa variável é do tipo int. E aqui, por último, nós temos uma variável que está sendo inicializada, mas aqui a gente não tem nenhum número, nenhum caractere. Na verdade, ela está sendo inicializada com o resultado dessa operação. Só que essa é a grande magia das variáveis. Aqui, mesmo não tendo números, a gente vai obter um número, porque essa palavrinha aqui, preço pizza, ela identifica essa variável. Então, é como se aqui a gente tivesse o valor 30.0. E essa palavrinha aqui, número pizzas, está identificando essa segunda variável, que armazena o valor 10. Então, é como se esse total estivesse sendo inicializado com o valor 30 vezes 10, ou seja, com o valor 300. E eu sei que num primeiro momento o conceito de variável pode ser meio obscuro. Ele lembra um pouco na matemática, quando a gente troca os números pelas letras nas equações para facilitar os cálculos. E de qualquer forma, se você não entendeu muito bem a utilidade das variáveis agora, pode ficar tranquilo que ao longo do curso nós vamos fazer diversos exemplos e neles criar diversas variáveis, e com o tempo você vai entender melhor por que é importante inserir variáveis nos seus programas. E como eu disse, nós vamos criar diversas variáveis ao longo dos exemplos deste curso. Então, eu já queria deixar aqui registrado algumas dicas de boas práticas ao se nomear variáveis em um código. A primeira delas é escolher nomes significativos para as variáveis.
Porque é muito comum quando a gente está ali escrevendo o nosso código, a gente colocar uns nomes bem curtinhos, que podem até fazer sentido para a gente naquele momento, mas você sempre tem que pensar no futuro. E se outra pessoa for ler seu código? E se você for ler seu código daqui a um ano? Será que ele ainda vai fazer sentido? Se as suas variáveis não tiverem nomes que tragam significado para elas, provavelmente não. Isso é bem problemático. Além disso, não utilize palavras reservadas da linguagem como nomes de variável. Então, a gente vai ver ao longo do curso que existem diversas palavras-chave que identificam comandos da linguagem de programação. Se você tentar utilizar essas palavras como nomes de variável, provavelmente seu código não vai nem chegar a executar. Além disso, não utilize letras maiúsculas ou números como a primeira letra do nome da sua variável. Você pode sim utilizar letras maiúsculas e números em outras partes do seu nome de variável, só não pode ser a primeira letra. E não utilize espaços, nem acentuação ou caracteres especiais no nome da sua variável. Aí você deve estar pensando, tá, e se eu quisesse que a minha variável tivesse um nome composto? Como é que eu faço se eu não posso usar espaço? Você pode usar no lugar um underline, ou você pode começar a segunda palavra com letra maiúscula. Dessa forma você consegue identificar bem as duas palavras e não precisa usar o espaço. E não utilize caractere especial como cedilha e nem acento, porque o interpretador que vai rodar o seu programa, ele não lida bem com esse tipo de caractere. Provavelmente ele não vai rodar o programa. Tudo bem? Bom, pessoal, e agora eu vou começar a mostrar os ambientes que a gente vai utilizar para desenvolver programas ao longo do nosso curso. O primeiro deles é o Scratch. Então, eu abri aqui no meu navegador o site scratch.mit.edu e ele carregou essa homepage aqui do site do Scratch. Eu recomendo que você se cadastre no Scratch para que ele salve todos os programas que você for desenvolvendo na sua conta. Para fazer isso, basta você clicar aqui em Join Scratch e ele vai pedir para você informar um username e uma senha. Depois ele vai perguntar de qual país você é, a sua data de nascimento, o seu gênero e um e-mail. Depois disso, você clica em Create Your Account e ele vai criar a sua conta. Agora ele já abriu aqui a plataforma do Scratch e a gente pode começar a explorá-la. E agora que a gente já está logado, nós podemos começar a desenvolver os nossos primeiros programas em Scratch. Para fazer isso, clique em Create e o site vai abrir um ambiente de desenvolvimento de programas em Scratch. Bom, a gente consegue ver aqui um ambiente com várias seções, eu vou explicar cada uma delas, mas antes eu recomendo que você troque a linguagem do site para português brasileiro. Agora a gente pode notar aqui que nessa seção da esquerda existem várias categorias de blocos com comandos que você pode colocar no seu programa em Scratch. Nessa seção aqui da direita, na parte superior você vê o palco de execução do seu programa. Em Scratch, os programas são sempre associados a algum personagem. Então, quando você vai desenvolver algum código, você seleciona um personagem e arrasta esses blocos para formar um programa aqui nessa área que está, por enquanto, em branco. O Scratch, por default, coloca esse personagem aqui, que é o gatinho, no palco de execução. Mas você pode trocar ele, né? Então, eu vou, inclusive, deletar e escolher o meu próprio personagem. Para fazer isso, é só clicar aqui em Selecione um ator. E o Scratch tem muitas opções aqui de personagem. Eu quero escolher esse personagem aqui, o Frank. Agora esse palco aqui está todo em branco, mas a gente pode colocar um cenário atrás do nosso personagem. É só clicar aqui em selecionar cenário. E ele também vai abrir várias opções aqui. Eu gostei dessa do basquete. Você pode até alterar as coordenadas do seu personagem nesse cenário. E se você quiser, você pode clicar aqui na aba Fantasias e alterar o seu personagem da forma que você quiser. Você pode também dar um nome para o seu projeto. Vou escrever aqui meu primeiro projeto. E quando você clica aqui em arquivo, você consegue salvar o seu projeto enquanto você está desenvolvendo. Agora que a gente já se familiarizou um pouco com a plataforma, vamos começar a explorar os blocos e fazer o nosso primeiro programa em Scratch? O nosso primeiro programa em Scratch ele vai ser bem simples. Basicamente, a gente vai fazer com que o nosso personagem Frank diga algumas frases.
Para fazer isso, nós vamos entrar aqui nos blocos de aparência e vamos procurar pelos blocos que fazem com que o nosso personagem diga algo. E basicamente são esses dois blocos que a gente pode utilizar. Eu vou selecionar o primeiro e o que esse bloco faz é basicamente criar um balão de fala do lado do nosso personagem com a frase que a gente digitar aqui. E você ainda pode especificar por quanto tempo você quer que esse balão fique aparecendo. Eu acho isso interessante porque existe um outro bloco que é só o diga e a mensagem que você quer que apareça, só que você não pode especificar aqui quanto tempo você quer que o balão fique aparecendo do lado do personagem. Então, se você colocar às vezes uma frase muito grande utilizando esse bloco, pode ser que ele não fique mostrando o balão de fala por um tempo suficiente para que a pessoa que está vendo a execução do programa consiga ler toda a mensagem que está escrita no balão de fala. Por causa disso, eu acho interessante sempre tentar utilizar esse bloco e especificar o tempo que você quer que o balão fique aparecendo do lado do personagem. Para que a gente consiga ver a execução desse bloco, basta a gente clicar 2 vezes em cima dele. E agora o nosso personagem já está dizendo Olá, mundo, por 2 segundos. Se a gente quisesse que ele dissesse mais uma frase, a gente pode inserir mais um bloco e linkar com o anterior. Vou dizer, por exemplo, eu sou o Frank. Só que agora, se você clicar 2 vezes, note que ele só vai executar o primeiro bloco. Se você quer que o Scratch execute vários blocos em sequência, é interessante adicionar um bloco de evento que se chama quando o bandeirinha for clicado. O que esse bloco faz, né? Quando você coloca ele no início do seu programa e clica aqui na bandeirinha, ele vai começar a executar todos os blocos do seu programa em sequência. Então agora, quando eu clicar na bandeirinha, ele vai dizer Olá, mundo, eu sou o Frank. E agora que a gente já montou nosso programa, a gente pode salvar ele. E toda vez que você quiser ver os programas que você já criou, é só você vir aqui neste menu e clicar em Minhas Criações. E o seu programa vai estar aqui. Quando você clica em Ver Interior, ele vai conseguir abrir o seu programa novamente. E agora que você já está familiarizado com o ambiente de desenvolvimento de programas em Scratch, eu vou apresentar um outro ambiente de desenvolvimento que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso, que é o Replit. Para a gente acessar esse ambiente, basta a gente digitar no nosso navegador repl.it e ele vai abrir a home do Replit. Nós vamos utilizar o Replit para desenvolver os nossos programas em Python do curso. Eu aconselho que você se cadastre neste site para salvar os programas que você for desenvolvendo ao longo das aulas. Para fazer isso, basta você clicar aqui em Sign Up e ele vai te redirecionar para a página de cadastro. Você pode fazer um cadastro informando um username, e-mail, senha, então clicando aqui em Sign Up, ou utilizando o seu Gmail ou Facebook. Eu já tenho uma conta, então eu vou clicar aqui em Login e vou informar o meu username e minha senha. E agora, para criar o nosso primeiro projeto em Python do curso, basta a gente clicar em New Repli, selecionar a linguagem de programação Python, dar um nome para o nosso projeto e clicar em Create Repli. Então, ele vai começar a configurar o ambiente de desenvolvimento do nosso programa. Esse ambiente é basicamente composto por um editor de texto, no qual a gente vai digitar o nosso código, essa tela preta que vai mostrar as saídas do nosso programa e esse botão de Run que a gente vai clicar para executar o código que a gente escrever no nosso editor de texto. E agora que você já está mais familiarizado com o Replit, nós podemos criar o nosso primeiro programa em Python do curso. E assim como o nosso primeiro programa em Scratch, este vai ser um programa bem simples que apenas vai exibir algumas mensagens neste terminal. Para exibir mensagens utilizando Python, nós precisamos utilizar o comando print. Então, a gente vai digitar print, abrir e fechar parênteses, e dentro desses parênteses a gente vai inserir a mensagem que a gente gostaria que o Python exibisse. É muito importante que essa mensagem seja escrita entre aspas simples ou duplas. Então, vou colocar aqui aspas duplas e dentro vou escrever a mensagem que eu gostaria que fosse exibida. A mensagem é Olá, mundo. Agora, para executar esse código em Python, basta a gente clicar em Run. E vocês vão ver que aqui no terminal vai aparecer
esta mensagem. Só para frisar, se você esquecesse essas aspas, o seu programa não ia funcionar. Então, se você tentar rodar, ele vai acusar um erro aqui. E você também poderia ter escrito a mensagem entre aspas simples ao invés de aspas duplas. Também iria funcionar. Se a gente quiser fazer que nem a gente fez lá no nosso programa em Scratch, em que a gente colocou 2 frases para ele imprimir, a gente pode copiar esse comando e trocar a mensagem que está aqui. Eu vou escrever eu sou a Tainá, dado que aqui nós não temos o Frank como personagem. Agora, se eu clicar em Run, ele vai imprimir as 2 frases. É muito importante que você tome cuidado com o fato de que nesse editor de texto você só pode escrever comandos que o Python consiga interpretar. Porque se você digitar qualquer texto que o Python não consiga compreender, o seu código vai parar de rodar. Vamos dizer que você quisesse fazer alguma anotação no seu código, como utilizamos print para exibir mensagens com o Python. Se você tentar rodar o código agora, ele não vai funcionar, porque ele vai tentar identificar essa frase e ver se ela é algum comando do Python. Mas você pode sim escrever algumas anotações do código, mas você precisa deixar claro para o Python que não é para ele tentar executar aquela linha. E para fazer isso, basta você inserir na frente dessa linha o hashtag, que ele indica que aquela linha é um comentário, ou seja, que ela não precisa ser executada pelo Python. Agora, quando você for executar, ele vai funcionar normal e vai ignorar a existência dessa linha. Antes de finalizar essa aula, eu quero mostrar um outro ambiente de desenvolvimento de código em Python que nós vamos utilizar em algumas aulas do curso, que se chama Python Tutor. Para vocês entenderem como ele funciona, eu vou copiar esse código em Python que a gente acabou de desenvolver e vou tentar executar ele lá no Python Tutor. Para fazer isso, eu vou abrir uma outra aba do meu navegador, vou digitar pythontutor.com e vou clicar aqui em Start Visualizing Your Code Now. Depois de fazer isso, ele vai abrir um editor de texto no qual você deve escrever o seu código em Python. Aqui eu vou colar o que a gente acabou de desenvolver. Depois disso, basta você clicar aqui em Visualize Execution. E a grande diferença entre o Replit e o Python Tutor é que lá no Replit, quando você clicava em Run, ele executa todo o seu programa de uma vez. Aqui no Python Tutor tem uma proposta um pouco diferente. Ele tenta executar o seu programa de uma forma didática, que você consiga entender o que está acontecendo passo a passo. Por causa disso, ele executa uma linha de código por vez. Inclusive, ele utiliza essa flechinha vermelha para indicar qual que é a próxima linha de código que ele vai executar. E a flechinha verde, ele utiliza para indicar a linha que ele acabou de executar naquele passo. Então, quando você clica aqui em Next, ele vai executar aquela linha 2. E a gente até consegue ver o resultado disso, porque aqui no terminal, do Python Tutor, ele imprimiu essa mensagem Olá Mundo. Agora, quando eu clicar Next de volta, ele vai imprimir a mensagem que estava aqui no print da linha 3, que é Eu sou a Tainá. A gente vai utilizar o Python Tutor para a gente conseguir entender melhor como funcionam os comandos condicionais e de repetição, mais próximo do fim do nosso curso. E neste momento, nós finalizamos a primeira aula do nosso curso de Introdução à Programação. Nesta aula, nós aprendemos o que são variáveis e comandos, exploramos os ambientes de desenvolvimento que utilizaremos no curso e aprendemos o comando para imprimir mensagens na tela. Na próxima aula, nós vamos ver como manipular variáveis e como receber uma entrada de dados em um programa. Te espero no próximo vídeo.